Você já se perguntou qual é a história da sua vida? Como se divide a história dos seus passos? Desde o ventre materno até o primeiro choro, o primeiro dente, a primeira palavra e por aí numa sequência. Mas espera aí, tem sequência? Tem. E será que muitas vezes podemos inverter essa sequência? Sim e não. É por isso que a história, dentre tantas outras coisas, é maravilhosa. A história nos ensina a compreender os passos de ontem, nos alerta para a manutenção dos nossos passos que acontecem hoje nos mais variados lugares. E a história, com toda certeza, projeta uma possibilidade de futuro. Porque é lá na frente que o que se constrói hoje, o que se construiu ontem, também será desvelado. O termo é esse, o desvelar. Por isso o Projeto Eureka se preocupa, sim, com toda certeza, em proporcionar um viés interessante através da história. Outro dia nos disseram que a ideologia não é bem-vinda na educação. Não vamos entrar no mérito, tampouco na polêmica, porque não há outra parte para se contrapor. Mas cá para nós, quando não há ideologia em nossa vida? Quando a história não foi ideológica? Quando a filosofia não buscou uma ideologia? Quando a sociologia não trabalha com a ideologia de um povo? Difícil dizer, difícil afirmar, e é claro, são algumas das funções do professor de história que mesclam um pouquinho disso. Houve uma época em que a sociologia e a filosofia estavam proibidas, e eis que a figura do professor de história se levantou, ou me permita, entre aspas, de uma forma bem popular, dizer assim, se alevantou para engrandecer o estudo da sociedade, o sociológico, o estudo do pensamento humano, o filosófico, e é claro, ele enalteceu, sobretudo, os caminhos da história viva. Você terá daqui a pouquinho a professora Geise. Será muito agradável observar algumas das facetas dessa história. Tem um bom trabalho, olha, a preparação a melhor possível com tranquilidade. Grande abraço a você, é o Projeto Eureka que diz, vale a pena estudar. Olá! Na aula de hoje nós continuamos falando sobre o contexto da Idade Moderna na Europa Ocidental. Na aula passada nós falamos que uma das mudanças ocorridas nesse contexto da Idade Moderna foi a chamada Reforma Religiosa ou Reforma Protestante. Esta reforma aconteceu em um momento em que ocorre o desenvolvimento capitalista e que a burguesia, uma nova classe que está surgindo na Europa, necessita de uma ética religiosa mais adequada ao seu desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, então, nós vamos ter uma quebra efetiva na unidade cristã, ou seja, o movimento reformista vai acontecer neste momento da história em que a Europa, como um todo, está vivendo as transformações da Idade Moderna. A Igreja Católica, tentando se precaver deste movimento reformista, também vai tomar medidas para conter o avanço protestante na Europa. A partir de 1530, a Igreja Católica vai fazer o seu movimento interno para tentar reorganizar as suas administrações, reafirmar os seus dogmas católicos, reorganizando a administração da Igreja. Então, entre 1530 até 1563, nós vamos ter várias reuniões da Igreja Católica. Essas reuniões aí vão ser chamadas de o Concílio de Trento. E nessas reuniões, então, a Igreja vai reafirmar alguns dogmas do catolicismo e vai criar outros dogmas para conter o avanço protestante. A Igreja acaba com a venda de indulgências, acaba com o nepotismo, acaba com a simonia, mas vai criar outros mecanismos como forma de se organizar. Quais foram esses dois mecanismos? A Igreja Católica criou um índice de livros cuja leitura era proibida para os católicos. Este índice de livros, cuja leitura era proibida para os católicos, chamou-se de Index. Esse index, então, era uma relação de livros cuja leitura era proibida para os católicos. O primeiro livro a compor o index foi um livro de um italiano chamado Boccaccio, e este livro chamava-se Decameron. Ela era considerada uma obra bastante erótica, bastante proibida para os católicos da época.
Além do Index, a Igreja Católica reativou os tribunais do Santo Ofício, lembrando que esses tribunais do Santo Ofício nós também chamamos de tribunais da Santa Inquisição, em que aqueles que falavam contra a Igreja, se colocavam contra os dogmas, eram perseguidos, julgados e punidos. Esses tribunais do Santo Ofício vão ter uma atividade bastante grande na América colonial portuguesa. Além do Index, da reafirmação dos tribunais do Santo Ofício, a Igreja Católica criou a Companhia de Jesus. O que foi a Companhia de Jesus? Foi um grupo de padres que foram treinados dentro da disciplina militar, que foram criados por um padre espanhol chamado Inácio de Loyola. Este Inácio de Loyola, então, cria a Companhia de Jesus com o objetivo de buscar novos fiéis na América, ensinar a educação católica para esses novos fiéis. Esses jesuítas tinham, portanto, a missão de converter os povos pré-colombianos para o dogma católico, tentando com este movimento romper o avanço das ideias protestantes na Europa. Então vamos relembrar, durante a Idade Moderna nós tivemos uma quebra na unidade da religião católica com a Reforma Protestante, o movimento reformista que iniciou-se com Martinho Lutero na Alemanha. Só que este movimento reformista, além da ação de Martinho Lutero, teve também a ação de Calvino, que acaba criando o calvinismo. E este dogma religioso é que vai se propagar por toda a Europa. A Igreja Católica, como tentativa de se reorganizar, criou então a chamada Contra-Reforma, um movimento de reorganização da Igreja, de readministração dos seus dogmas. Nesse contexto de transformações religiosas, nós vamos também estar tendo movimentos de transformações de mentalidade. É nesse contexto do século XV e XVI que vai surgir na Europa um movimento cultural e artístico que nós chamamos de Renascimento Cultural. Nós sabemos que o termo Renascimento Cultural foi criado pelos próprios renascentistas que negavam a Idade Média. Esses renascentistas do século XV e XVI denominaram a Idade Média de Idade das Trevas. Esta denominação é errônea, já que houve produção cultural na Idade Média, só que estava muito mais nas mãos da Igreja. Por isso, eles denominam a Idade Média como a longa noite dos 1000 anos e vão promover, então, um movimento artístico, literário, científico, cultural, tentando romper com essa mentalidade religiosa da Idade Média. Nós sabemos que na Idade Média a mentalidade religiosa baseava-se no teocentrismo e com o renascimento cultural eles vão buscar uma mentalidade muito mais voltada à perfeição, à figura do homem. Portanto, o pensamento medieval caracterizou-se pelo teocentrismo, enquanto o pensamento renascentista caracterizou-se pelo antropocentrismo. Quais as características desse movimento renascentista que vai surgir na Europa a partir do século XV? Esse movimento renascentista caracterizou-se pelo antropocentrismo, pelo individualismo, pelo racionalismo, a busca de uma nova mentalidade, inclusive uma mentalidade mais comercial, que é a característica deste período. Não vamos esquecer que estamos vivendo o desenvolvimento deste capitalismo comercial. Mas não podemos esquecer que, apesar do Renascimento ser um movimento artístico, cultural, literário da Idade Moderna e que buscava romper com a mentalidade religiosa da Idade Média, esses autores renascentistas não romperam totalmente com esta mentalidade. Por quê? Porque muitos autores renascentistas mantiveram elementos religiosos em suas obras. Então vale a pena fixar que o movimento renascentista, que busca o antropocentrismo, que busca a experimentação científica, não rompe totalmente com a Idade Média, porque manteve elementos culturais, religiosos da Idade Média em suas obras. Vamos lembrar de dois exemplos básicos que não romperam com a mentalidade medieval. No caso, é o Leonardo da Vinci, com a obra A Última Ceia, e o Michelangelo, que foi financiado pelo Papa Júlio II para pintar
o teto da Capela Sistina. Portanto, o renascimento cultural vai propor novas características. Que características são essas? O antropocentrismo, a experimentação científica, o individualismo. Esses renascentistas vão inspirar-se na cultura greco-romana, mas não vão imitar essa cultura. Eles apenas buscam elementos, buscam inspiração da cultura greco-romana em suas obras. Muitos desses autores, portanto, não rompem totalmente com a ideologia religiosa medieval. No Renascimento cultural, nós vamos ter divisão em fases. Então, a história clássica divide este renascimento cultural em fases. Quais são essas fases? Então, nós vamos ter a fase do 300, do 400, do 500 e do 600. Cada autor, cada obra vai inserir-se nesta fase de acordo com o momento histórico. Portanto, o 300 é o século XIV, o 400 é o século XV, e assim sucessivamente. Entre os principais renascentistas, nós vamos ter quem? O Erasmo de Roterdã, com o seu Elogio da Loucura, o Boccaccio, com a sua obra Decameron, o Dante Alighieri, com a sua famosa obra A Divina Comédia. Esses renascentistas, portanto, contribuem para as transformações intelectuais e culturais da chamada Idade Moderna, que vai compor todo um cenário para ajudar nesse desenvolvimento capitalista. Vamos para um breve intervalo e, na volta, nós continuamos falando desse contexto do antigo regime.